dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. O linha de passe também com as... Não precisa. Me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Mansur. Eu não gosto de citar uma bola. Leiam a crônica do Mansur quando ele fala de calendário, gente. E vocês vão ter... E não adianta, não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou que... Mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Não, também ressaltar agora que fica na frente, né? A gente tem, como assim aconteceu na Copa América também, agora temos que assumir a força do grupo. Nas lesões que a gente sofreu do Cebola, do Vinha, hoje do Pedro, também pode ser do Gavi. Então aí a gente tem que saber que agora é a força do grupo que tem que empurrar tudo para a gente seguir na frente. Também aí o professor também apoiando também nesse momento também do calendário. A gente tem menos de 72 horas no jogo domingo. Depois quizás tem mais tempo para preparar o viagem para a Bolívia, mas é assim. Jogar cada 3 dias também é difícil, mas também o Flamengo aceita, mas também tem que pensar nos jogadores. O futebol não é só um negócio, também é a saúde dos atletas também. Futebol não é um negócio só. Ele fala de pessoas e de saúde. Oi, Tite, boa noite. Satisfação revê-lo. Tinha toda uma expectativa hoje no Maracanã de uma goleada por parte do torcedor e até o Flamengo, pensando no jogo da volta, abriu uma vantagem, porque todo mundo sabe como é difícil jogar na altitude. Como é que você controlou isso? Porque não dá para golear sem fazer o primeiro, o segundo gol. Passou isso para os jogadores, para ter tranquilidade, para abrir essa vantagem. E pensando aí nessa volta, o que você acha de uma vantagem de 2 gols? Tem o calendário, tem tudo isso que você falou, e agora ainda tem altitude. Primeiro falar do jogo e de ter a mentalidade dos atletas, porque nós sabemos disso, ela foi fundamental. Tem que ter um nível de consciência muito grande. Futebol se joga antes com a cabeça. E nós temos que compreender, por vezes, o torcedor que quer fazer já rápido, mas teve a naturalidade de rodar a bola, de chegar na frente, porque, calma, tu só cria e faz todo o volume que nós tivemos. Nós continuamos marcando pressão e finalizando com um jogador a menos. Vocês repararam? Então, essa doação, toda essa aplicação que a equipe teve, ela foi excepcional. Nós sabíamos, mas sabemos que desempenho acaba determinando. Hoje, jogou tanto ou mais no jogo do desempenho do resultado do 4-0. Jogou tanto ou mais. Depois nós temos Botafogo, depois a gente vai, e o Rossi foi muito feliz. Nós temos uma força de grupo, eu estou desabafando um pouquinho, com muita lucidez, com muita consciência. Não pensa que eu não sou um cara de bater para dar clique aí para ganhar a coisa. Eu não sou um cara, eu sou um cara consciencioso nas minhas análises. Agora, ele projetou. Agora é ter a equipe toda já para a gente projetar para domingo, porque o grupo todo ele é importante. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Léo José, do Coluna do Fla. Um tema que a gente até abordou aqui no começo, dessa questão, dessa quantidade excessiva de problemas físicos no Flamengo. Agora o Pedro, também o Gabigol. E aí entra aquela questão da necessidade de reforços. Essa semana o departamento de futebol do Flamengo se reuniu diversas vezes e tal. E aí eu queria saber, Tite, o que chegou até você depois dessa reunião do departamento de futebol? O que você passou para o pessoal da diretoria em termos de reforços? Precisa reforços para a lateral esquerda, para a ponta esquerda? Como é que está essa conversa da comissão técnica com o departamento de futebol em termos de reforços? Tudo de bom para dar clique, a minha resposta. Sabe por quê? Porque existem autonomias dentro do clube. E o clube é muito bem organizado em relação a isso. Isso é assunto diretivo.
O técnico tem que trabalhar e fortalecer o seu grupo. E é isso que nós fizemos. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Vocês falaram dois pontos importantes, né, na força mental do grupo e na força do grupo como elenco nessa fase que o Flamengo vem enfrentando. Como que vira a chave tão rápido assim? Copa do Brasil, Brasileiro, semana que vem, Libertadores, agora Botafogo, domingo, que jogo que vale liderança, um jogo tão intenso quanto foram os últimos, né, de diversidade de adversário forte. Como que vocês conseguem se virar essa chave em tão pouco tempo e sabendo de todas as dificuldades que vêm acontecendo dentro e fora de campo? Dividindo a resposta eu e o Rossi, inteligente a tua pergunta, porque tu tem que equilibrar essas duas situações. Ela é desafiadora. Agora eu vou agregar uma situação que a gente não vira a chave em lugar nenhum. A gente continua com a chave, porque desempenho ele é emprestado de um jogo para outro, de um treino para outro. Tu não estanca, agora vai para cá, agora não vai. Não, eu, como sempre falo também, que todos os jogos são importantes. Obviamente, o domingo temos um clássico, como você falou aí, que vale a liderança, quizás, do brasileiro. Mas aí a gente agora tem que descansar a cabeça, preparar estes 2, 3 dias que temos para 2 dias para o próximo jogo, treinar, nos recuperar da melhor maneira e é assim. O futebol de alto nível, né? De alto nível tem essa possibilidade de jogar cada 2, 3, 4 dias, em realidade não 2. Então aí o atleta sabe que tem que estar forte da cabeça, no mental, para saber que o domingo a gente tem um clássico. Primeiro temos o clássico e depois temos o jogo lá na Bolívia. Então, como sempre falo, é jogo a jogo, a gente tem que pensar para frente, deixar as coisas que vêm acontecendo atrás e, como falei antes também, a força do grupo vai ser o mais forte que a gente vai ter para afrontar esses confrontos que temos na frente. À direita ainda. Tite, Rossi, boa noite. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Tite, eu queria te perguntar se você teve algum panorama em relação ao Gerson, que ali no final do jogo ele também levou a mão na posterior da coxa, deixou a impressão de que poderia ter sentido alguma lesão, ou se foi por alguma pancada que ele recebeu durante o jogo mesmo. E também te perguntar até que ponto você pretende preservar os jogadores para o clássico de domingo contra o Botafogo, por conta dessa sequência de lesões que o time tem enfrentado. Obrigado. Eu não preservo ninguém e eu não poupo ninguém. Quem tira e quem tem autonomia para tirar é o departamento médico, é médico. Porque a saúde do atleta está em primeiro lugar. Eu não vou pagar preço. Não vou. Não fiz isso a minha vida toda. E sou um ex-atleta que parou de jogar com 27 anos, que estourou ligamento cruzado dos 2 joelhos. Não jogava muito, mas toda a possibilidade que eu tinha de jogar, ela se foi. E o mundo caiu, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu sei os cortes que eu tenho. Eu sei, eu não tinha grana. Eu tinha que sustentar meu filho. Eu tinha que sustentar minha esposa, minha família. E não tinha. Aí estourei meu joelho. Por isso da minha veemência. Até esqueci a segunda parte da pergunta. O Gerson foi em cãibra, o Eric, uma pancada também. O Eric pediu para o Fábio, me ajudem aí, que ele estava com o adutor sentindo. Né? O Eric, o Nico estava com cãibra e foi. Quem é que teve? O Varela pediu com as duas panturrilhas, ele estava fazendo assim para mim. Eu digo, tá, mas me diga o que é dizer a cãibra nas duas panturrilhas. Aí demonstra também a intensidade que a gente botou no jogo. Muitas oportunidades, mas também não é fácil fazer gol. Eles também se defendem, o goleiro está trabalhando também. Então, como o professor falou, foi também quizás o maior desempenho hoje, que no 4-0 na fase do grupo. E a gente agora tem que cambiar o chip da cabeça, um jogo domingo e depois na altitude. Também lembrando que a gente lá só perdeu por um gol, controlou bastante bem o jogo, então a gente agora tem que se preparar para o domingo e depois para o jogo na quinta que vem. Mais uma aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, aqui atrás da Marina Litoral News. A gente viu um jogo hoje muito difícil, né?
a equipe adversária caçando muito De La Cruz, principalmente no campo. Até senti um pouco da arbitragem um pouco conivente com esse antijogo da equipe do Bolívar dentro do gramado. Mas eu não queria focar nessa parte, queria focar na dedicação. Vocês falaram muito sobre essa força do grupo, a força do elenco, e a gente vê em você, Rossi, um dos líderes desse elenco naquela fase da Copa América. Você o tempo inteiro empurrando a equipe, acreditando, e o Tite, que está do seu lado, é um grande gestor de elenco. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse elenco, dessa união da equipe, com as lesões que vêm acontecendo, porque hoje, no G4 do Campeonato Brasileiro, só o Flamengo briga pelas 3 competições. São Paulo está um pouquinho atrás no Campeonato Brasileiro. Qual a importância, na visão de vocês, desse elenco unido, forte, para tentar duelar pelas 3 competições até o final? Obrigado. Não, eu acho que a força do grupo também se fortalece quando a comissão toda prepara cada jogo, não só com o time que joga no jogo, sino também para todos. Todo mundo está sempre preparado e sabe a função que tem que fazer dentro do campo, jogue ou não jogue, se tem que entrar ou não, tem que estar sempre preparado. E isso é muito importante para nós, saber que a comissão nos dá as ferramentas, né, para depois dentro do campo tentar fazer o melhor, como sempre falo. Somos humanos, podemos errar também, mas sempre vamos tentar fazer o melhor, porque também representamos um clube como o Flamengo, que sempre tem que estar o clube convida, né, a brigar sempre nas 3 competições. A gente está fazendo um grande ano, depois de ter ganado o Carioca no princípio do ano, e hoje está na fase final das 3 competições com vida. É muito importante. Aí também ressaltando a força do grupo pela Copa América, a gente perdeu muitos jogadores importantes e o grupo se fortaleceu e se manteve na liderança, obrigando nos primeiros pelo líder do brasileiro, que foi muito importante. A última pergunta, então. Boa noite, Tite. Boa noite, Rossi, Vinícius, canal Vini Rubro Negro. A minha pergunta é para vocês dois, porque vocês dois, na Libertadores, têm algo em comum. Na eliminação do Flamengo em 2023, o Rossi era banco e o Tite não era técnico do Flamengo. Queria saber como vocês dois encaram essa responsabilidade de que 2023 não se repita em 2024 para o Flamengo na Libertadores. O Flamengo, assim como contra o Olímpia, ganhou o jogo da ida e acabou sofrendo na volta, até com gols de bolas paradas, que é um problema do Flamengo esse ano. Obrigado. Histórias e capítulos de momentos que nós não estávamos aqui. Eu estava, mas quizás naquele momento não tive a oportunidade de jogar, mas nas minhas últimas 3 Libertadores eu fiquei fora nas oitavas. Com Boca ficamos fora 2021 com Mineiro, Atlético Mineiro por pênaltis, 2022 Corinthians por pênaltis também. Então a gente sabe, o ano passado o jogo de 1-0 aqui, 3-1 lá. Então a gente sabe que, como foi na Copa do Brasil, a gente tem 200 minutos ou mais também para cada jogo, mas cada jogo é particular. Hoje a gente conseguiu uma vantagem de 2 gols, que ano passado quizás não tínhamos conseguido. E como falei antes, no jogo da fase de grupo, a altitude lá, a gente foi lá, controlou o jogo, depois um contra-ataque, ficamos mal posicionados e acabamos sofrendo uma derrota, mas como falei, jogo por jogo a gente tem que se preparar da melhor maneira e cada jogo é especial. Cada jogo tem um condimento especial que a gente sabe como tem que aproveitar da melhor maneira e isso vamos fazer sempre. Ok, obrigado. Boa noite. Bem. Ponto final na coletiva. Vitor Birner é um Tite, em alguns momentos ali, irritado, hein? Eu achei a coletiva do Tite mais forte em diversos aspectos do que a gente está acostumado a ver. O Tite é sempre um cara muito racional, ponderado, que fala com uma certa tranquilidade. A gente viu isso até em Copa do Mundo, em momentos muito agudos, e hoje o Tite parecia um pouco mais, digamos assim, enfático na hora de algumas afirmações. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, tentando entender o porquê disso. O Flamengo ganhou o jogo por 2-0 e eu acho que ele considera o resultado um bom resultado. Em nenhum momento da entrevista ele passou uma impressão contrária. Talvez o Tite esteja incomodado, e o Pedro falava isso aqui comigo, quando o Tite fazia a entrevista, com as lesões.
com a condição física do hoje time. Tem uma lista grande, viu? Não é o resultado, não é o desempenho que ele valoriza, não é xingamento de torcida que não houve. O que chama muita atenção e preocupa Tite e rubro-negros são as lesões. E aí ele vira a chave quando ele vai falar do calendário. E mais do que as lesões, o Eric sentiu não sei o quê, o outro sentiu cãibra. Quer dizer... O Pulgar eu não sabia que tinha saído por causa disso. Acho que ninguém aqui sabia, né? Tem uma coisa ali que o técnico precisa administrar para a temporada. Porque o nível de exigência para o melhor elenco da América é o nível que todo mundo acha que o Flamengo tem que ganhar um grande campeonato. Tem que ganhar um grande campeonato. Ou pelo menos frentes, pelo menos uma tem que acontecer. Um grande campeonato, né? Porque passou ano passado em branco. Isso joga uma pressão danada para esse ano. Eu fico pensando, por exemplo, se o Flamengo termina a temporada e ganhar, entre aspas, apenas a Copa do Brasil. Eu não sei o que o flamenguista pensa. Eu acho... É o menor dos três. Olhando para o que é o Flamengo, para o elenco do Flamengo, para o que é o Tite, para o tamanho do investimento, etc. Para o nível do Flamengo atual, pouco. Quando eu falo de campeonatos grandes, eu estou falando ou brasileiro, ou Libertadores, ou como a torcida espera, que ganhe ambos os campeonatos, né? Agora, para que isso aconteça, você precisa gerenciar fisicamente o elenco. Mas o Tite fala, eu não poupo ninguém. Quem tira jogador é o departamento médico, né, provavelmente a fisiologia. Quer dizer, eu estou tentando entender essa entrevista do Tite, pós uma vitória por 2-0, que aumenta o favoritismo do Flamengo para o jogo em La Paz, que dá ao Flamengo enormes chances de classificação para quartas de final, porque o Tite teve um tom de entrevista diferente do que está acostumado a ter. E eu não acredito que seja questão da diretoria, não é desempenho dos jogadores. Eu acho que isso deve ter muito a ver, e é só acho, posso estar errado, obviamente, com a questão física, que parece que preocupa o técnico mais do que satisfez o resultado, porque ele poderia falar do resultado, do Luiz Araújo, de algumas coisas que aconteceram boas na equipe, da dupla de zaga. Muito bom, ele tem muitas coisas para elogiar, e o Tite costuma elogiar. E se ele elogiasse... Ele só elogiou o Rossi. Ele teria razão. Ele teria razão de elogiar. Então, eu achei um pouco... Eu não esperava uma entrevista com esse tom. Porque ele olha, do Tite depois do jogo desse. Ele olha a condição física, o que sobrou, e domingo ele olha e fala, caramba, tinha um confronto direto com o Botafogo pelo título brasileiro, estamos ali, né? Chance de ganhar, passar à frente do Botafogo. E talvez ele tenha que preservar realmente esses jogadores para o confronto contra o Bolívar. Eu acho que ele deveria preservar. Se vai, eu não sei. Até porque eu acho que o Botafogo vai fazer isso também, né? Eu também acho. E até porque a Libertadores é menos difícil que o brasileiro se você vai se concentrar e priorizar um dos campeonatos. E é maior. Só para passar para o Elton, o ponto central para mim, assim, lendo um pouco o que é o Tite, o que é o Flamengo, o que tem sido os fatos do Flamengo, a irritação do Tite me parece que é assim, com a situação de lesão, poupa não poupa, crítica e calendário, ele sobe todo no calendário. E quando ele é perguntado sobre isso... E ele tem razão sobre o calendário. Vai escapar agora o repórter, se não me engano foi o repórter do Globo que pergunta sobre poupar ou não no fim de semana, ele já fala, eu não poupo. Ele já sai explicando, ele já está se antecipando para o que deve acontecer. Afinal, ele sai ele enumerando, ele perde Cebolinha e Vinha. Aí hoje ele perde Pedro e Gabigol. Aí ele explica que o Gerson estava com câimbra, que um puxou aqui, que o Eric pediu para sair. Olha o tanto de problema que ele tem para um jogo na altitude que vai lhe demandar muito fisicamente. Ele precisa entender. Então, assim, me parece muito natural que não tem outra opção no fim de semana. E ele já sai explicando, não sou eu. Quem resolve isso é o meu departamento. Então, assim, acho que isso já está resolvido, já está explicado. E ele já se antecipa ao debate para não chegar naquela lá dentro no final de semana. Nossa, o Tite poupou, não está dando valor ao grande. Não, tá claro, tá explícito, tá gritando. E o repórter, se não me engano, cita, é o único clube dos 4 primeiros no brasileiro que está nas 3 frentes. Então, e é bom assim, lembrar, o Flamengo escalou o seu time principal contra o Palmeiras também. Sim, exato. Então, assim, e acho que com toda a razão do mundo. Claro. Estava certíssimo, porque era confronto direto, assim como contra o Botafogo vai ser confronto direto. Só que essa insanidade, esse calendário, as pessoas ficaram bravas quando eu falei que a gente joga 5 meses de temporada no lixo, né? Porque os 5 primeiros meses você quase não tem jogo grande para torcer. E aí você chega em um mês, porque essa é a verdade. Nesse período que está todo mundo nas 3 competições, você está jogando sua vida, o seu futuro aí. Esse é o momento que você joga as coisas para cima e aí vê onde elas vão cair e pelo que você vai brigar. Porque é meio assim, é quase que aleatório. É tão absurdo o momento que os clubes brasileiros vivem, esse mês de agora. Eu assim, assino embaixo. Né, 15 dias para trás e 15 dias para frente, é o momento que você vai saber, bom, o que sobrou para mim? Sobrou os 3? Legal, então aí continuo com um problema.
Sobrou os 3, continuam com o problema de ter que fazer escolhas, de ter que definir, de ser criticado por essas escolhas O eventualmente. único campeonato que você pode jogar sempre sem ter que escolher é o estadual quase todo o tempo. Isso, eu acho. Que é outra loucura. Então, é que eu acho assim, o normal seria, como acontece em qualquer lugar do mundo, que a Copa do Brasil fosse, como você falou que é, e eu tô de acordo com você, Birner, o terceiro, e por ser o terceiro, fosse aquele que você vai deixar mais num segundo plano em relação ao Brasileiro e Libertadores. Mas por ser um mata-mata, e o Brasileiro você ter aquela ideia ou aquela ilusão de que sempre você vai poder se recuperar no Brasileiro, muitas vezes isso não acontece. Além do fato de que, claro, insanamente, incompreensivelmente, inexplicavelmente, você ganha mais dinheiro com a Copa do Brasil do que com o Campeonato Brasileiro. Os clubes brasileiros... mais do que a Libertadores também. Mas é que eu estou só dizendo do brasileiro, Elton, porque é a mesma entidade que organiza Brasileiro e Copa do Brasil. Então, normal seria você dizer, bom, este é o meu primeiro campeonato, este é o meu segundo campeonato, o meu primeiro campeonato vai pagar mais, o meu segundo campeonato vai pagar menos. A CBF deve ter mais grana que a Comebol, para resumir. Mas eu estou falando que a própria CBF, com os seus 2 campeonatos, faz uma escolha pelo segundo pagar mais do que o primeiro. Sim. Então, isso embaralha tudo e torna as decisões ainda mais difíceis. Eu acho que o Tite fez a escolha correta ao escalar os titulares contra o Palmeiras, mas evidentemente, dado o resultado de hoje, porque acho que, repito, se hoje tivesse sido 4-0 e 2-0 é um resultado confortável, mas não é garantido, hoje tivesse sido 4-0, eu acho até que ele poderia pensar em dizer, não, vamos forçar mais um pouquinho com os caras que eu sei que não vão estourar, e não dá para saber. Botafogo. Contra o Botafogo. Para depois, contra o Bolívar, olhar para quem está bem fisicamente. Perfeito. Mas como foi 2-0, obviamente ele não vai poder fazer isso. Então é um momento muito complicado para o Tite, e eu acho que é isso mesmo que explica um Tite diferente, mas ótimo. Porque, o Birner até começou. O Tite é um cara que sempre fala as coisas muito consciente. Então, nação, a imprensa repercutindo essa vitória do Flamengo por 2-0 na Libertadores. Vitória importantíssima do Flamengo, dadas as circunstâncias, né? O Flamengo terminando o jogo com 1 a menos, perdendo mais 2 jogadores por lesão. Não basta o Cebolinha e o próprio Vinha, que ambos foram operados, um ontem e outro hoje, e ambos só voltam em 2025. Então, além desses 2 desfalques que o Flamengo já tem para o restante da temporada, o Pedro sentiu aos 35 do primeiro tempo e saiu. O Flamengo vai reavaliar essa sexta-feira. E o Gabigol também sentiu por volta de 92 minutos, 91, 92 minutos depois do segundo gol do Flamengo. Ele sentiu e aí deixou o campo. O Flamengo terminou o jogo com 1 a menos porque não pôde nem substituir. Gabigol saiu do jogo, foi direto pro vestiário. Viu ali, interior da coxa esquerda ou direita. E o Pedro sentiu a esquerda. Então, o Flamengo tem problemas, na verdade, já para o jogo de domingo. E pode ter mais 2 problemaços para o próximo jogo contra o Bolívar no jogo de volta da Libertadores. O Flamengo vai reavaliar tanto o Gabigol quanto o Pedro essa sexta-feira para saber como é que vai ser, né? E acredito que os 2 jogadores não deverão estar contra o Botafogo, o jogo pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, e torcer para que voltem aí a partida de volta contra o Bolívar na semana que vem, jogo lá no topo do morro, difícil jogar lá. Então, o Flamengo botar a cabeça no lugar aí e Tite armar uma boa estratégia para trazer essa classificação do alto do morro, né? O Flamengo respira no final, abre boa vantagem para decidir a vaga na altitude, traz aqui portal UOL, uma coluna aqui, né, da imprensa fazendo a análise da partida. O Flamengo começou indo para cima do Bolívar, também deu as cartas, né, sobre como seria o jogo desde o princípio. Os bolivianos foram vaiados sempre que paravam o jogo, especialmente no goleiro, né? Enquanto isso, o Flamengo empilhava chances claras perdidas em decisões erradas de frente do gol. A sensação era que o gol sairia a qualquer momento, mas assim
como em outros momentos, faltava um capricho. Luiz Araújo caprichou e abriu o placar do Flamengo aos 29 minutos, se eu não estou enganado. O Flamengo só não amassava, né, os rivais porque o time adversário ainda tentava uma chegada ou outra em erros individuais, mas houve domínio aí do Flamengo. Eu acho que caberia mais, tivesse um pouquinho mais de capricho. O Flamengo poderia sair aí com pelo menos uns 3 gols aí, né, de vantagem. Mas é pegar vantagem e ir lá e jogar também, não é colocar vantagem debaixo do braço, não. Espero que o Tite não seja covarde lá na altitude. Sabemos que é complicado, que é difícil, mas tem que sair para jogar. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like até o próximo vídeo.